Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e jusfilósofo cristão. Hoje, novamente fui expulso da rede por Cristo Jesus para trazer uma mensagem transcendental e espiritual para vocês. E aí me vem à mente, antes de adentrar diretamente para a temática de hoje, um pensamento de Schopenhauer, filósofo Schopenhauer, para quem à época não duvidara em dizer que quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. E eu, mais uma vez, estou aqui enquanto vocês estão literalmente dormindo, duelando e até mesmo interagindo com esse conhecimento a fim de poder compartilhar com vocês informações de primeira qualidade sobre aspectos jurídico, filosófico, teológico, geopolítico e econômico, a fim de não somente servir de objeto para o alimento da alma, no caso da teologia, palavra de Deus, outro sim por vir reflexo também poder contribuir com informação de primeira qualidade e conhecimento das mais diversas áreas do conhecimento humano, científico, jurídico, filosófico. E hoje, para que o presente vídeo não fique maior do que em tese eu pretendo, irei falar de um tema muito importante, e por que não dizer transcendental, que é exatamente perguntar por que Jesus chorou ou chorara lágrimas de sangue antes do momento de sua inefável crucificação na cruz. Antes mesmo de me dirigir diretamente para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, a fim de trazer resposta para a dada pergunta, chamo a atenção de todos de forma humilde para aqueles que ainda não se inscreveram no presente canal, que não obstante ser jovem, mas é fervoroso, será sempre fervoroso na verdade, na busca da verdade. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Na busca da informação, na busca da contribuição para o aprimoramento do conhecimento humano, sobretudo servir de norte e de alimento para a nossa alma, a fim de poder nos vestir, revestir e nos alimentar diariamente, não somente com o dom do conhecimento, como também poder ser agraciado com o dom, os 7 dons de poder do Espírito Santo, e por via reflexa, sermos literalmente alimentados com os 9 frutos também do poder do Espírito Santo. Razão pela qual gostaria que se inscrevesse no presente canal, compartilhe com o maior número de pessoas possível para que, assim como vocês, a maior parte de pessoas também por simetria possa ter acesso a esta informação e, em especial, podemos contribuir para levar a palavra de Deus aos confins do mundo. E aí está fazendo aquilo que é da vontade e do propósito de Cristo Jesus. Dê o seu like. Sobretudo, a importância de você se cadastrar no presente canal, em que pese, também se dá em razão de, em breve, isto que estávamos a falar, ter por objetivo fazer diversas lives nas mais diversas temáticas do conhecimento humano, filosófico, jurídico, teológico e científico. Dito isto, dirijo-me diretamente para
luzes de Santo Agostinho para podermos responder a pergunta da presente temática, qual seja, porque Jesus chorara lágrimas de sangue antes de sua inefável crucificação na cruz. E para melhor contextualizar e fundamentar o pano de fundo de método da presente temática, começo fazendo uma viagem ao passado, ou seja, ao Jardim do Éden. O Jardim do Éden, que foi palco do objeto de toda a criação de Deus. Quando Deus, no alto de sua infinita grandeza, não olvidara, por meio de seu sopro, criar a pessoa de Adão. Em seguida, coloca Adão para dormir e tira uma de suas costelas para criar sua companheira, a saber, Eva. E aí, Deus, neste ato da criação, lá no Jardim do Éden, coloca aquele casal, o primeiro de todos, segundo Gênesis, para viver como os pássaros, ou seja, viver literalmente despreocupado do que comer, beber, vestir, de trabalho, pois até então não existia o trabalho. Mas Deus, como não existe e nem deve existir nada de graça, somente aquilo que recebemos de Deus, que devemos, por via reflexa, doar de forma gratuita, bem como saber. Deus, à época, fora cauteloso, e para que o homem, desde já, começasse a ter a devida e necessária disciplina, pois a vida sem disciplina, sem ordem, sem a devida observância aos postulados do devido processo legal, em especial a lei divina, e não à toa, lá em Romanos 9, 10, combinado com Isaías, também 9, 10, 11, Deus é peremptório em dizer que todo o poder advém dele. Ele coloca o homem no poder, e ele também, lá em Isaías 9, 10, 11, é pedagógico em alertar para as autoridades dos mais diversos poderes constituídos, chama atenção e alerta que as autoridades constituídas do poder legislativo, executivo e judiciário, em que pese, na época representado pelos reis, pelos profetas, pelos sumos sacerdócios, na ordem de Melquisedeque, deveriam cumprir não somente a lei dos homens, não somente a lei de Deus, mas também as leis dos homens. Agindo assim, difícil é errar, pois quem abusa do direito comete ato ilícito. Artigo 186, 187 do Código Civil, combinado com o artigo 189, para cada direito violado existe uma pretensão. Pretensão essa que só se extingue com a prescrição e a decadência. Mas voltando para o Jardim do Éden, voltando para as condições pré-estabelecidas por Deus para Adão e Eva poderem viver de forma gratuita no Jardim do Éden, fora exatamente a de os mesmos, com efeito, não invadir o território alheio. E no caso lá, o território era o território do demônio, o território do bicho chifrudo, representado por Lúcifer, seu maior anjo,
o anjo mais poderoso, tão poderoso de um jeito que chegou ao ponto de corromper um terço dos anjos de Deus. E aí, Deus, a história, a cronologia bíblica nos ensina que Deus arremessou do céu para as profundezas, que se encontra acorrentado até hoje, até o dia do Senhor, o dia do tribunal de Cristo. Lúcifer, com um terço dos anjos que ele corrompeu, porque Deus no início tinha dado o livre-arbítrio para os anjos, e aí com a rebelião de Lúcifer, que corrompeu um terço dos anjos de Deus, em que pese fez com que Deus o desertasse juntamente com o terço dos anjos corrompido. E aí a teologia chama essa passagem de anjos caídos. Nefilins, que será objeto de um vídeo aula específico, onde irei não somente contextualizar, reverberar e verticalizar dada temática. Mas Lúcifer corrompeu um terço dos anjos de Deus e com isso fez com que Deus revogasse o livre-arbítrio que Dantes havia dado para os anjos. Doravante os anjos passando apenas a serem dotados de espírito, ou seja, os anjos, desde a queda de Lúcifer, em que pese, somente são dotados de espíritos. E isso quer dizer que os mesmos não têm o livre-arbítrio que o homem tem, de fazer ou não fazer determinada coisa. Ele somente cumpre ordem de Deus. Nós, quando nascemos, cada um temos vários anjos. Esses anjos estão sob o comando de Deus. É por isso que tem que aprender também. Temos que aprendermos também a pedir a Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Poder do Espírito Santo, para que determine que os nossos anjos da guarda operem todas as obras necessárias em prol de todas as nossas demandas de ordem física, material, mental e, em especial, espiritual. Se Deus, com a queda de Lúcifer, revogou ou revogara o livre-arbítrio, que consiste exatamente em um poder que Deus dera ao homem, de o mesmo poder fazer ou não fazer, uma espécie de direito potestativo, sob pena de responder pelas condutas desviantes, é que é responsável pela que, filosoficamente falando, a causa de tudo de ruim que existe no mundo. Exatamente é o livre-arbítrio. E Deus fez isso para que ninguém chegasse a dizer que Deus era um tirano, que Deus era um autocrata que quer que o aceitamos, quer que o sigamos, digo ela dentro. Quando Deus diz, ou você fica comigo, ou você vai arder no mármore do inferno, como diz o muçulmano, ele não está dizendo, ele não está sendo um Deus autocrata, ele não está sendo um tirano. Ele está exatamente nos dizendo, nos ensinando de forma pedagógica, que assim como a água é condição sine qua non para a vida dos peixes, ou seja, os peixes não conseguem sobreviver fora da água. Ali é o seu nicho, o seu habitat, como a terra é para os humanos. Deus preparou todas as condições biológicas, químicas, tudo que o homem precisa, ele encontra na terra. Não à toa, a Terra, até o presente momento, é o único planeta do universo que
contém todas as condições para a devida manutenção da vida do homem na Terra. O corpo humano, nosso organismo, não existe uma necessidade, uma demanda de nosso corpo que Deus não tenha colocado na Terra. E esta é a razão pela qual, desde já, devemos, no alto de nossa grandeza intelectual, faculdades mentais, espirituais, entendermos que nada vem do nada, nada acontece por acaso, e que não somos, por via reflexa, um mero acidente genético, como muitos dizem. Inclusive, um grande cientista da NASA, a saber, Carl Sagan, em idos de 1973, gerenciava uma missão da NASA, uma sonda Voyager, e dá um tino no mesmo na época e vira para virar a sonda para a Terra. E aí ele fica literalmente impressionado quando vê, ele estava orbitando a superfície da Lua e resolve virar a sonda Voyager para a Terra e fica literalmente impressionado, a ponto de criar uma frase que é muito conhecida no mundo da física, que é exatamente a frase que ele disse à época, abre aspas, chamou a Terra de pontinho pálido, pequeno ponto pálido, azul, fecha aspas. E a primeira coisa que veio à mente de Carl Sagan foi que dizer que estamos literalmente perdidos no universo, dado aquele pontinho azul que ele chamou, pardo, azul e pardo, e que não tem ninguém olhando para a gente. Diversamente do que disse a missão de Apolo, salvo engano 11, quando aterrissou na superfície da Lua, e a primeira palavra que veio de forma automática na mente do chefe da respectiva missão de idos de 1969 foi exatamente uma passagem de Gênesis, onde Deus conta todos os desideratos de como Ele criou o céu, a terra e tudo que nela existe em apenas 6 dias, e reservou o 7º dia para descansar, ou seja, o sabatá e um dos 10 mandamentos do Antigo Testamento. Mas voltando para o Jardim do Éden, que é o objeto do nosso estudo, e não à toa o Jardim do Éden fica no livro de Gênesis, que é exatamente a origem, o início, o pórtico de entrada, o berço colossal, o nascedouro de tudo. E aí Deus, no alto de sua infinita grandeza, com a queda de Lúcifer, revoga o livre-arbítrio para os anjos, aos anjos doravante, passando apenas a ser dotados de espírito. Os animais irracionais dotados somente de mente, e por mente se entendam alma. Os animais irracionais são dotados apenas de alma, que é sinônimo de mente. E o homem, dotado de corpo, mente, que é sinônimo de alma, espírito e até livre-arbítrio, que é o direito potestativo de homem fazer ou não fazer determinada coisa sob pena de responder o excesso das condutas desviantes.
E não poderia ser diferente com Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva e criou as condições, estabeleceu as condições do que eles poderiam ou não fazer, e Lúcifer, instigando Eva, que representa a serpente, Lúcifer, o anjo caído, o anjo que corrompeu um terço dos anjos de Deus, consegue corromper Adão e Eva, como até hoje corrompe e entra na mente das pessoas que estão desprovidos da palavra de Deus, desprovido daquilo que representa a sua vontade e seu propósito. E a sua vontade e seu propósito, em que pese, reside exatamente em buscarmos a verdade. João 8,12. Buscai-vos a verdade vos libertará. E somente por meio da filosofia, em que pese, conseguiremos atingirmos, ou pelo menos chegar no pé da árvore desse conhecimento. Pois a filosofia é amiga do saber, para quem não sabe, com base na arquê, sobretudo com base numa dialética de Platão, Sócrates e Aristóteles. O filósofo começa a fazer perguntas e, com base nessas perguntas, ele obtém respostas, e a partir da resposta ele começa a formar a sua filosofia, formar o seu pensamento humano, como fez à época o pai do Espiritismo, a saber, o francês Allan Kardec. Allan Kardec, para quem não sabe, apenas a guisa de formação, considerado o pai dos espíritas, ele nunca viu um espírito. E para além disso, para além dele nunca teve visto nenhum espírito, ele não era médium. E, portanto, quem não é médium não pode ter o dom de ver espírito. E aí você pergunta como é que Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritas. Exatamente usando essa técnica da dialética de Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, no sentido de fazer perguntas em laboratório, e a partir do resultado dessas pesquisas, ele ia construindo a sua tese. E aí construiu o Livro dos Espíritas. Mas voltando ao Jardim do Éden, que é o local onde inicia a nossa história, quando Adão e Eva descumprem a ordem de Deus, e aí logo vocês já ficam alerta para os contornos e alcance daqueles que negam para além de negar o chamamento de Deus, por via reflexa também, diariamente, não fazem a menor cerimônia, tampouco hesitam em descumprir as ordens de Deus, como descumpriu o profeta Jonas, que é considerado um dos livros menores da Bíblia, que eu irei também fazer um vídeo aula teológico específico a fim de contextualizar, reverberar e verticalizar a história desse transcendental profeta de Deus. E aí, voltando para o Jardim do Éden, Deus, a partir do momento que observa o pecado originário de Adão e Eva, que foi responsável por nos aprisionar
aquela corrente de Lúcifer, que até hoje estimula as pessoas que estão desprovidas da palavra de Deus. Deus, a partir de então, começa a estabelecer uma nova regra. E aí, ele diz para Adão e Eva que, em razão de os mesmos ter desobedecido a sua ordem, quando comeram a fruta, invadiram o território do inimigo, invadiram o território do maior inimigo de Deus, a saber, o demônio, pois nós não estamos vivendo a guerra de carne nem de sangue. Estamos vivendo modernamente uma guerra dos principados contra os potestados, do bem e do mal. O demônio de um lado e Deus do outro. E é por isso que estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição. Segundo Billy Graham, a gente tem que saber que caminho a gente quer seguir. Se é o estreito, aquele que será a carruagem de fogo para nos levar ao nosso Senhor, ou o caminho largo e longo, este que é da perdição, do pecado, da prostituição, das drogas, de mais diversos tipos de improbidade administrativa, corrupção dos mais diversos graus, materialismo exacerbado em um homem ter em detrimento do ser, que vive numa eterna, infinita ânsia de ter com o tédio não poder possuir, como dizia Schopenhauer, levando o homem a esse estado de coisa, cujos súditos, o administrado, o povo, chega ao ponto de não mais acreditar e colocar em xeque as instituições democráticas de direito. Pois quem está no topo do poder é para dar exemplo e acaba dando o pior exemplo de todos. E isso acaba estimulando e até mesmo contribuindo para esse estado de coisa de crise de legalidade e legitimidade que estamos a passar. E aí Deus, como uma espécie de castigo, diz para Adão: doravante você vai ter que trabalhar para, com o suor do seu rosto, você se sustentar. E para além disso, você não vai viver mais de 120 anos, pois nessa época, os grandes protagonistas do Antigo Testamento viviam 700, 800, 900 e poucos anos, como Matusalém, Noé, o próprio Adão e seus sucessores. Deus doravante diz: nenhum homem na terra viverá mais de 120 anos. E a gente observa isso no dia a dia. Hoje queríamos viver 120 anos, onde a média é 70, 80. Muita sorte se aproxima de 90, 94. Apóstolo João morreu de 94 anos na ilha de Patmos, e em que pese foi o único dos 12 discípulos e ulteriores apóstolos de Deus, de Jesus, a morrer de morte natural na ilha de Patmos. Mas Deus também disse para Eva que doravante ela iria sangrar. E a gente já está vendo aí a presença do sangue, que é objeto também do tema de hoje, a saber, porque Jesus chorou ou chorara lágrimas de sangue antes de sua inefável crucificação na cruz. E aí Deus diz para Eva que ela doravante iria sangrar. E hoje a gente vê que essa promessa foi cumprida e está sendo cumprida quando a mulher, diversamente do homem, dentro do seu ciclo de fertilidade, sangra até o período da menopausa. E aí, por falar nisso,
também traga à colação uma lembrança de Sarai, teve o nome mudado para Sara, que é a esposa do rei, do patriarca Abraão, que certa feita Deus falando com Abraão, prometendo lhe dar o seu primeiro filho, a saber Isaac, que era o fruto da promessa, e Abraão já tinha 99 ou mais de 100, e Sara, ouvindo aquela conversa de Deus com Abraão, ironiza, e Deus, ouvindo a ironia de Sara, diz: você não pode, dada a sua miserável natureza humana, engravidar. Porque Sara diz: como é possível, Senhor, eu, uma mulher com mais de 99 anos, cuja fertilidade já cessara há mais de meio século, engravidar? E Deus, no alto de sua infinita grandeza, diz: você não pode, dada a sua miserável natureza humana, mas eu posso, pois quanto maior a sua fraqueza, maior o meu poder diante de ti. Mas continuando e voltando para o jardim do Éden, Deus também diz para a mulher que ela iria sangrar. Antes do pecado, Adão e Eva viviam e andavam o dia todo naquele jardim, despidos, sem roupa, vivendo igual os pássaros, porque esse foi o projeto original de Deus. Essa era a intenção de Deus, que eles vivessem, né? Sem se preocupar com comer, beber, vestir, e sem vergonha, puros. Não à toa eles andavam nus e falavam com Deus, normalmente no jardim do Éden, totalmente desprovido de roupa. Ocasião em que Deus é motivado a matar o primeiro animal, um carneiro, para, com a pele do mesmo, fazer as vestes para vestir a nudez de Adão e Eva. Se antes, mesmo despidos, eles não tinham vergonha de Deus, de andar nu diante de Deus no jardim do Éden, a partir do pecado capital, originário, os mesmos passam a ter vergonha. E aí Deus mata o primeiro animal, pega a pele e os veste de sua nudez. A vergonha se dá exatamente porque eles perderam a pureza. E eles não são mais puros. E aí, o mais importante dessa passagem é que o carneiro que Deus mata para pegar a pele e fazer roupa, parecendo com Fred Barney Show, a roupa, eu fico imaginando que deve ter sido naquele estilo, começa a apontar para a cruz. O sangue derramado ali por meio daquele animal, começa Deus a apontar para a cruz. Não somente apontar para a cruz, como também, doravante, seria instituído uma espécie de liturgia para purificar o homem. Ou seja, aquele sangue daquele carneiro passou a ser objeto, o instrumento de purificação do homem, ou seja, uma forma litúrgica de o homem se livrar do pecado. E aí no Antigo Testamento você vai observar toda essa liturgia, a começar do pacto feito da aliança feita com Deus e Abraão, em que depois da aliança que Deus promete, pede para Abraão abandonar toda a sua parentagem e ir, vade. Ele não disse que ele fosse direto para Canaã, que era a terra prometida. Ele disse: vades, no caminho eu vou te dando passo a passo. E Abraão desvia do caminho, vai bater no Egito, a ponto de mentir para o faraó, dizendo que Sara era sua irmã, porque ela é muito bonita, e ele diz isso porque estava com medo de ser morto pelo faraó.
E o faraó acaba casando com a própria mulher do Abraão, e depois que descobre que foi enganado por Abraão, expulsa Abraão, Ló, sua família e todos os pertences, os animais. E aí aquele sangue, Abraão, por meio da aliança feita com Deus, que Deus, para além de pedir para ele abandonar tudo e ir, e ele acaba batendo no Egito, provando que não existe nenhum dos protagonistas da cronologia bíblica que não tem um espinho na carne. Noé ficou embriagado. Abraão descumpriu a ordem de Deus. Ele mandou ele para um canto, ele foi para outro, mentiu. Pedro Simão negou na nova e eterna aliança Deus por 3 vezes. Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E assim sucessivamente. Mas quando Deus fez o pacto com Abraão, existia uma liturgia a ser cumprida para selar aquele pacto, que era exatamente se fazer uma fogueira, e entre uma fogueira e outra criar um corredor, e esse corredor pegava-se um animal, matava para que o sangue descesse, e colocava fogo, e o homem, a partir daí, o pecado do homem era transmitido para o animal, e quando o animal era morto e queimado, o homem estava literalmente purificado. Isso se deu em todo o Antigo Testamento, com base na Antiga Aliança. E aí, para que o presente vídeo não fique mais longo do que já está, já começo a me dirigir para o palco, onde irá nos dar a resposta para a nossa pergunta de hoje, a saber, por que Deus derramou lágrimas de sangue antes de ser literalmente crucificado na cruz. E aí a gente chega em um local que é conhecido como o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, que fica hoje atualmente em Israel, próximo do Domo da Rocha, na antiga cidade do rei Davi. E é exatamente nesse cenário, ou nesse cenáculo, assim dizendo, que era um dos locais utilizado por Jesus para se encontrar com seus discípulos, inclusive a última Santa Ceia. É um cenário como esse, a saber, o Jardim Getsêmani, que fica exatamente no Monte das Oliveiras e hoje, modernamente, em Israel, que Jesus chama seus 3 queridos discípulos, a saber, Tiago, João e Pedro Simão, para ir até o Jardim Getsêmani. Chegado lá, Jesus fala para os 3, fique aí sentado, vigiando, veja o verbo, vigiar. Jesus levou os 3, não foi para servir apenas de companhia, foi para que os mesmos vigiassem os fariseus que estavam engendrando acusações, falsas acusações, com a condenação e ulterior crucificação de Jesus. E ele, como não obstante está vestido na pessoa de Cristo, não obstante ele ter se esvaziado do trono de Deus para fazer homem e servo na pessoa de Cristo, ele sabia, por antecipação, tudo o que iria acontecer, e que também, por via reflexo, fazia parte do seu inefável projeto. Ele pede para os 3 discípulos ficarem sentados, vigiando, e vai orar.
E nas três, em todas as orações, ele sempre diz a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E aí, volta da primeira oração e encontra os três dormindo. Você imagine que vigia que Jesus foi encontrar. Primeiro ele escolheu 12 homens pescadores, nem um pouco ortodoxos. E aí leva os três nessa passagem bíblica para servir de vigia. Você imagine se eles foram um bom vigia. Os vigias que Jesus estava contando. Cujo um dos três, a saber Pedro e Simão, já nutria a sua reserva de negá-lo por 3 vezes. O cenário se preparava. E Jesus volta a orar, pois ele diz para os discípulos que ele iria ser preso, acusado, condenado e crucificado. E o que ele tinha para fazer, os seus discípulos não poderiam fazer por ele, e quiçá até o próprio Pai não poderia fazer, que é exatamente o fato dele avocar. Para quem não sabe, avocar é você atrair para si aquilo que não é seu. Ou seja, você atrair uma responsabilidade que não é sua. E Jesus, dada a nossa miserável natureza humana, de pecadores, e ele sendo literalmente sabedor que somos ad eterno, incapazes de sermos salvos pelas nossas próprias ações, não à toa, João Calvino nesse ponto tem razão quando fala da soberania de Deus e diz que em razão de o homem ter nascido literalmente pervertido e perverso, tudo que ele fizer será inócuo, pois Deus só escolhe quem ele quer. Isso não está de todo errado. Pois se fosse, Jesus não teria escolhido 12 discípulos. Naquela época só existia 12 homens ali. Na época de Noé, Deus escolheu Noé e sua família. Na época da destruição de Sodoma e Gomorra, quando a população de lá estava literalmente depravada, não obstante viver numa espécie de jardim do Éden, aquelas 2 cidades eram uma espécie de jardim do Éden, tinha tudo, todo tipo de riqueza mineral, pássaro, tudo. A ponto de o povo daquela época achar que não precisava de Deus. E aí Deus manda 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra e só livra o sobrinho de Abraão, a saber, Ló. Não que ele merecesse, porque se ele merecesse, ele não tinha desviado o caminho e teria, naquele período em que ele se dividiu de Abraão, ele não teria se dirigido e morar na cidade daquela. Mas Deus pedindo, a pedido de Abraão, Deus salvou ele e sua família. Você vendo aí mais uma vez, né? Que tem razão essa tese de João Calvino, a tese da eleição, que Deus escolhe quem ele quer. E se a gente for falar, isso aí será também objeto de vídeos específicos, onde irei verticalizar essa passagem de Sodoma e Gomorra, e vocês vão ficar impressionados com a riqueza de informação que eu vou trazer. Falando do amor, falando da profecia de Ezequiel que está sendo cumprida, etc. Apenas a título de espólio. Fique na expectativa, e esta é a razão pela qual desde já chamo a atenção de você ainda que não é inscrito no presente canal, para se inscrever, compartilhar o máximo que puder, dê o seu like, para que em breve vocês sejam notificados dos mais diversos e complexos vídeos, aulas feitas com muito carinho e muito amor, para que isso que estava a falar vai preparar para vocês. Em especial, já antecipo, que existe outra razão para você se cadastrar no presente canal, que é exatamente
a possibilidade de você, a partir do cadastro, poder me conhecer, ainda que de forma virtual, e até interagir comigo por meio de diversas lives que irei fazer, que estou preparando. E quando eu digo preparar, é um paradoxo, porque a rigor, eu não preparo nenhuma dessas aulas, eu faço isso tudo na hora. Estou falando com vocês aqui, apenas crio um roteiro, mas quando estamos a falar de Deus, nem roteiro deve existir, pois se tivesse roteiro, a gente não via muitas imprecisões literárias ao longo da Bíblia, como por exemplo o Novo Testamento, que começa literalmente com um livro que não conta a história de Jesus, ou seja, a ordem. Existe uma desordenação cronológica e algumas imprecisões literárias, simplesmente em razão de a Bíblia ser um único livro que não ter tido roteirista. Existe. Não à toa, como quando a gente vê os filmes, peças teatrais, etc., aplicando a palavra de Deus, em que pese, você vai ver muita licença poética, que é um instituto utilizado na literatura para dar sentido à dada temática, assim como todo texto dissertativo deve preceder de antítese, tese e síntese, por via reflexa, todo filme, notadamente aqueles religiosos, bíblicos, ele deve preceder de um roteiro do início, meio e fim, para dar sentido, para ajudar os ouvintes, os leitores, os seguidores, a compreender o contexto. Mas voltando para o jardim Getsemane, enquanto Jesus ora pela segunda vez e volta e encontra os seus vigias, ou seja, os 3 vigias literalmente dormindo, porque ele contratou para eles serem o vigia, né? Imagine a gente contar com um vigia desse, você vê como Jesus estava no mato sem cachorro. E o cenário se prepara, e o inferno aplaude, e o inferno está em festa, esperando a chegada da divina luz, como se eles pudessem superá-la ou suportá-la. Pedro Simão dorme e sonha que irá negar o seu Senhor, a saber, Cristo Jesus, que ele deixou, que ele contratou como vigia, iria negar por 3 vezes. Os sumos sacerdócios, a saber, Caifás, que é o chefe do Sinédrio, para quem não sabe, Sinédrio era uma espécie de tribunal superior, comandado por Roma, pelo Império Romano, composto por 71 membros, 71 membros entre os fariseus, saduceus, anciões, que eram os donos de propriedade, escribas e etc. E eles julgavam as questões políticas, econômicas, jurídicas e religiosas. E foi um desses tribunal, a saber, o Sinédrio, comandado por Caifás, que acusou, condenou, ou condenara, acusara, condenara e crucificara a pessoa de Jesus. E esse cenário se preparava. Enquanto o cenário se preparava, Jesus, por ser Deus, estava sentindo por antecipação tudo que ele iria passar no Calvário, na cruz. E aí Jesus, começando a sentir, por antecipação, todo o martírio que ele iria passar,
naquela inefável crucificação, ele ora pela terceira vez, dizendo que, pedindo para o Pai, que passe de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade, a tua vontade, ou seja, a vontade do Pai. E aí, enquanto o inferno aplaudia, enquanto o inferno estava em festa, esperando a chegada da divina luz, como se pudesse suportá-la, enquanto Pedro dormia e sonhava em negar o seu Senhor por 3 vezes, enquanto Caifás engendrava a acusação, prisão, condenação e ulterior crucificação de Jesus, Jesus orava, dizendo: Pai, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. E aí, o sofrimento, a dor, a angústia de Jesus só aumenta. A ponto de ele derramar a sua primeira gota de sangue para começar a remir o pecado capital do Jardim do Éden. Ou seja, Jesus, em sua terceira oração, começa a chorar lágrimas de sangue. E aí já começa a responder a nossa pergunta. Jesus começa a derramar a primeira gota de sangue por meio de suas lágrimas para começar a remir o preço do pecado originário cometido por Adão e Eva. Ou seja, o pecado originário foi realizado em um jardim, a saber, o Jardim do Éden. E a primeira gota de sangue foi derramada em outro jardim, a saber, o Jardim Getsêmani. E aí eu já respondo a pergunta de hoje: por que Jesus chorou lágrimas de sangue? A resposta vem exatamente da literatura médica, da medicina. Existe um instituto chamado hematidose. Para quem não sabe, hematidose é uma espécie de patologia ou síndrome que faz com que as nossas células se rompam quando você é tomado por um surto de dor, de medo, raiva, sofrimento, uma angústia avassaladora, como era que Jesus estava a passar, em prever o que ele ia passar na cruz para ser o nosso Redentor. Aquilo fez com que Jesus fosse acometido com o que a medicina chama de hematidose, que é exatamente o sangue, o rompimento das células sanguíneas, se mistura com suor e faz com que a pessoa transpire e chore lágrimas de sangue. Pois bem, está respondido a pergunta de nosso tema de hoje, a saber por que Jesus chorou lágrimas de sangue antes de sua inefável crucificação. E aí a gente tem que responder mais uma coisa. Só foi uma gota de sangue para remir o nosso pecado? Jesus só precisou derramar uma gota? Não. 7. E onde é que estão as outras 6? Na cruz. A primeira gota de sangue Jesus derramou no jardim Getsêmani, como disse. A segunda gota de sangue, Jesus derramou por meio das 39 chibatadas nas costas. A terceira, na coroa de espinho, na sua cabeça. A quarta, quando eles arrancaram a barba dele, dilaceraram o seu rosto e começou a sangrar. Quinta, nas mãos, quando amarraram as mãos dele.
a cesto dos pés por meio dos pregos, que dilacerou os seus pés. Os pregos dilaceraram os seus pés. E a sétima, ele derramou até o suspiro final, que foi até descer a última gota de sangue do seu corpo. Pois quando ele irá ressuscitar, ele irá ressuscitar apenas em carne e espírito, não será ressuscitado com sangue. O sangue serviu apenas para remir o preço de um pecado que ele nunca cometeu. O sangue serviu para remir, pagar o preço de todos os nossos pecados, apagar tudo lá do Jardim do Éden, tudo de ruim que existe, todo o aprisionamento, todo o sofrimento que aquele pecado causou ao homem, ele atrai para si e deixa descer até a última gota de sangue para remir totalmente o seu projeto de salvação, porque ele sabia e sabe que somos humanamente incapazes de sermos salvos pelas nossas obras. E não à toa, somos salvos por meio da graça, por meio da fé, mas até mesmo a fé não é obra do homem para que ele não se engrandeie em detrimento de Deus. E aí quando falo, amor e sogra, no cetro que ele derramou até a última gota de sangue para remir o preço pelos nossos pecados, mostra o tamanho do seu amor. Deus gostou de um mundo de tal maneira que não olvidara em conceber seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para se fazer maldito. Ou seja, Cristo Jesus, naquele momento da crucificação, se fez maldito para nos fazer bendito. Pois o Antigo Testamento dizia, maldito é aquele que é alçado à cruz. E naquela época, a cruz era uma das formas de pena capital. Jesus não foi o único que morreu na cruz. Inclusive Pedro, em que pese, não se achou ou não se achara digno de morrer de cabeça para cima igual a Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Veja o tamanho do esvaziamento. Você ser Deus, você se fazer homem, você se esvaziar do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, exatamente para tentar compreender a vida, como porque os humanos são tão ruins, tão perversos, tão ingratos. E aí me vem Tessalonicenses 5, 15, 18. A tudo dai graça, a tudo dai graça, a tudo dai graça, e será também objeto de um vídeo tema específico, onde eu irei verticalizar dada temática. Veja o tamanho infinito do amor de Deus, dá seu Filho unigênito para se fazer maldito, a fim de nos fazer bendito, a fim de ser o nosso Redentor. E aí quando vocês viram o Cristo Redentor, você lembra dessas passagens, lembre da cruz. A partir da crucificação e ulterior ressurreição no terceiro dia, começa a ser cumprido aquilo que Jesus havia dito lá no templo para os fariseus, naquela ocasião em que os fariseus estavam blasfemando. E ele pede para que os fariseus derrubem aquele templo que ele iria reconstruir em apenas 3 dias. E os fariseus dizem, como, Rabi? Porque apesar deles não acreditarem que ele era filho de Deus, ao revés, eles o respeitavam, chamavam de Rabi, que é sinônimo de mestre. E não à toa, ele deu a maior aula de todas,
no Sermão da Montanha. Bem-aventurado aquele que tem fome, aquele que tem sede. Bem-aventurados os humilhados, pois no dia do Senhor serão exaltados. E assim sucessivamente. Eles sabiam, apesar deles não respeitar, não acreditar que Jesus é o Filho do Homem, é o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, de hoje e sempre. Amém? Todavia, eles o respeitavam como mestre. E aí, eles disseram, como, Senhor? O Senhor está dizendo que, pedindo para a gente destruir esse templo que levamos expressivo 46 anos para construir. E o Senhor está dizendo que vai reconstruir apenas 3 dias. Ocorre que os fariseus não observaram o real e verdadeiro espírito espírito teológico das palavras de Deus, de Jesus. Jesus estava dizendo que ele iria reconstruir o templo não físico, não de tijolo, e sim por meio do seu corpo. Então, quando Jesus morre, desce à mansão dos mortos e cala a boca do demônio que estava em festa. Pois quando ele estava na cruz, o demônio estava em festa, esperando que ele entregasse o espírito dele para eles. Ele disse, a ti entrego o meu espírito. Ele entregou ao Pai e não ao demônio. E aí quando ele desce à mansão dos mortos e sobe e ressuscita ao 3º dia, a festa acaba para o inferno. A festa acaba para Lúcifer. A festa acaba para os chifrudos. E aí, a cortina caiu e o véu se rasgou. Doravante, com sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia, Jesus, para além de nos possibilitar a diariamente nos purificar de tudo de ruim que diariamente não faz a menor cerimônia a nos roubar o nosso sagrado sono, outro sim, por via reflexa, ele nos possibilita a nos transformarmos diariamente em uma nova pessoa, em um novo homem, à luz do corpo, da mente e do poder que brota de Cristo, hoje e sempre. Amém. Pessoal, estou ficando por aqui. O vídeo ficou com 1 hora e 3 minutos. Poderia dizer anos mais coisa, mas para que o mesmo não fique mais extenso do que está, o que faltou aqui deliberarei em outros vídeos autos específicos, onde terei a maior honra, o maior carinho, o maior amor de poder compartilhar com vocês. Obrigado a todos e a todas. E mais uma vez peço que, se não for cadastrado no presente canal, que se cadastre, compartilhe com o maior número de pessoas para que vocês, assim como eu, possam compartilhar e levar a palavra de Deus aos confins do mundo. Agindo assim, estaremos, pelo menos, iniciando a fazer aquilo que revela e retrata a vontade e o propósito de Deus, hoje e sempre. Amém. Obrigado, até a próxima. Fique com Deus, Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.